Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no meu canal. Hoje eu vim aqui ensinar para vocês esse cachepô de crochê de tulipa. Olha que coisa linda. Esse para você estar presenteando, né, no Dia das Mães. Esse é para você estar vendendo, tá bom? Então vamos para os materiais que a gente vai utilizar aqui. Eu irei utilizar aqui fio de malha residual, tá? Então eu digo assim, pessoal, comece aonde você está, use o que você tem, tá? Então, dá certo com residual? Dá super certo, foi o que eu fiz aqui, tá bom? Ficou lindo, não ficou feio. Olha que delicadinho. Olha que delicadinho que ficou, tá? Ficou certinho, ficou bem firminho, olha que bonito. Se você tiver, né, o fio premium, beleza, maravilha, faça com o fio premium, tá bom? Eu usei hoje aqui, eu vim trazer pra vocês o residual, tá? Então, tem diversas cores que vocês podem estar utilizando como base, né? O verde, a gente vai utilizar, né, para folha. Esse branquinho que a gente vai utilizar também, do comprimento, né, do cachepô. E para fazer a tulipa, né, tem aqui o laranjado, daí vocês que escolhem, né, a cor. Tem o rosa pink, ou também tem o rosa bebê, tá bom? Esse fio, pessoal, pela espessura dele, mais ou menos, ele vai ser o fio 25 milímetros, tá bom? Vou utilizar aqui agulha 5,5, tá? Agulha 5,5. Uma tesoura. Vou utilizar aqui para finalizar a cola pano. Vou utilizar aqui a etiquetinha, né, do nome do canal, Isadora Crochê. E vou utilizar aqui fio de pesca, tá? Número 50. Daí o número independente, tá bom? A gente utiliza para ficar invisível ali. Eu fiz também, pessoal, ó, com a base laranjada, olha como ficou lindo. Então, é isso. Vamos começar, tá? Eu vou começar aqui usando essa cor aqui, mais escurinha. Vou começar, então, fazendo um anel mágico. Eu seguro essa ponta pra baixo, passo por cima dos dedos e faço um X. Essa ponta que sai do novelo, eu vou jogar pra cá e vou segurar com meus dois dedos, tá bom? Então, eu venho com a agulha, com o gancho pra baixo, passo por dentro dessa linha e puxo essa de lá, tá bom? Venho, puxo pra cá, dou uma girada assim e já puxo uma laçada, tá bom? E já vou fazer uma correntinha pra segurar o anel mágico. Essa é a nossa primeira correntinha. Vou fazer mais uma correntinha. Agora, pessoal, aqui dentro do anel mágico, eu irei fazer 11 meios pontos altos, tá? Como que é o meio ponto alto? A gente dá uma laçada. Então, vem aqui, a gente puxa mais uma laçada, dá uma alongada, ficamos com 3 laçadas na agulha. Então, eu dou mais uma laçada aqui e puxo as 3 de uma vez só, tá? Esse é o meio ponto alto. Deixa eu fazer mais uma vez. Então, eu dou uma laçada, passo aqui dentro do anel mágico, puxo, dou uma esticadinha na alongada, né? Fiquei com 3. Então, eu dou mais uma laçada e puxo as 3 de uma vez só, ó. Então, aqui já estamos com 3. Então, contando com as duas correntinhas, que já é nosso primeiro ponto, então, vamos fazer mais 11 meios pontos altos. Só uma dica aqui, como fica marcado o fio, eu prefiro, então, deixar esse aqui sempre pra baixo, pra ficar com o acabamento aqui na frente mais bonito, tá? Então, toda vez que for puxar, né, a linha, eu prefiro deixar esse aqui pra baixo. Então, eu já deixo viradinho pra baixo, pra parte lisa, deixa eu ajeitar bem bonitinho aqui. Pra parte lisa já ficar pra cima, assim, ó, tá bom? Que se ficar pra essa parte aqui, ó, pra cima, daí vai ficando feio aqui na frente, tá? Vou fazer 11 meios pontos altos. E eu já volto pra finalizar a carreira com vocês. Prontinho, pessoal, então, já fiz aqui, tá? Então, contando com as duas correntinhas, ficou 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, perdão, 12, tá? 11 pontos e mais duas correntinhas, no caso, 12. Então, vamos fechar aqui. Então, vamos puxar aqui o nosso fio do anel mágico.
Ficar bem, puxar bem puxado pra ficar bem fechadinho, tá? Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Ok. Agora, pessoal, pulando essas duas correntinhas, eu vou vir aqui do lado, não nas duas correntinhas, aqui, tá? Nesse ponto alto do lado, vou introduzir a minha agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas. Eu pego essa argolinha aqui, ó, e vou puxar para trás, tá bom? Assim. Tá, puxei para trás. Agora, eu venho aqui, nessa segunda correntinha que nós fez aqui, ó. Agora, eu vou colocar essa argolinha aqui na minha agulha e vou puxar a ponta do fio, que a coisa a gente ajusta. Se ela tiver muito solta, a gente dá uma ajustadinha. Então, vou dar uma ajustada aqui. Vou dar uma ajustadinha aqui, ó. Agora, esse fio, eu vou puxar aqui por dentro dessa argolinha e passar aqui pra frente, tá? Ó, assim. Então, eu trouxe o fio pra frente pra gente começar nossa próxima carreira, tá? Então, faço aqui, ó. Uma corrente e duas correntes, tá? Agora, pessoal, essa carreira vai ser de aumento. Em cima de cada meio ponto alto, eu vou fazer mais um meio ponto alto. Então, vamos fazer 2 meios pontos altos em cima de cada ponto alto de base. Vai totalizar, então, 24 meios pontos altos, tá? Então, deixa eu fazer o primeiro aqui. Então, dou uma laçada, coloco no mesmo ponto de base e puxo. Fico com 3, né? Dou uma esticadinha aqui, fico com 3 na agulha. Dou mais uma laçada, passo por dentro das 3. Então, aqui, meu meio ponto alto. Agora, novamente, dou uma laçada. Então, venho aqui no próximo meio ponto alto de base, puxo, ficou com 3. Então, sempre com esse aqui, eu prefiro jogar, então, assim, pra baixo, pra ficar o acabamento pra cima mais bonito. Ó, 3 laçadas, puxo por dentro das 3. Novamente. Então, assim a gente vai, tá? Então, um aumento em cima de cada um. No final, então, vamos totalizar 24 meios pontos altos. Então, fiz 2 aqui, eu vou terminar aqui, pessoal, minha carreira, aí eu já volto com vocês, tá? Prontinho, pessoal, então, já fiz aqui. Então, totalizamos aqui com 24 meios pontos altos, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Então, aqui, agora, vamos fazer só o acabamento, tá? Esse vai ser o fundo, vai ser a base do nosso cachepô. Pessoal, só vou mostrar uma dica aqui, pra vocês já poder cortar o fio de malha e não sobrar muito, tá? Eu vou fazer aqui, ó, 5 voltas, tá? 1, 2, 3, mais ou menos, tá bom? 4 e 5. Irei cortar, então, aqui a minha linha. Agora, já vou puxar aqui, ó, toda essa linha aqui pra dentro, pra gente finalizar aqui a nossa carreira, tá? Assim. Bom, pessoal, aqui, vamos finalizar, então. Vou vir aqui, ó, nessas duas correntinhas que a gente fez, que é o nosso primeiro meio ponto alto da carreira, vou vir nessa segunda aqui, tá? Eu vou puxar aqui pra baixo, vou pegar as duas alcinhas aqui, ó. Então, de trás para frente, e vou puxar esse fio, tá? Pra frente, puxar esse fio pra frente. Então, puxo tudo pra frente. Aqui a gente vai fazer uma correntinha falsa pra finalizar, tá? Agora, eu venho aqui, pessoal, nessa correntinha aqui, ó, pessoal, que é o nosso último meio ponto alto, vou introduzir minha agulha aqui dentro, aqui, ó, na segunda alcinha, aqui no meio. E vou puxar esse fio pra trás, tá? Aí, então, tá feita a nossa última correntinha falsa aqui, tá? Agora, pra não ficar esse fio solto, eu vou passar aqui, ó, por aqui, ó, pra ficar bem firminho, tá? Então, aqui pra trás, ó. Aí.
Prontinho. Agora, pessoal, vou introduzir minha agulha aqui, ó. E vou puxar, vamos fazer aqui uma carreira de pontos baixíssimos, tá bom? Então, vem aqui, ó, puxo pra cima, puxei uma corrente. Agora, eu venho aqui, ó, nessa próxima correntinha e puxo aqui, um ponto baixíssimo. Vou fazer isso em cada ponto de base, eu vou puxar pra cima um ponto baixíssimo. Ó, cada ponto de base, eu vou puxar um, tá bom? Esse daqui, pessoal, é pra gente começar a subir o nosso cachepô, tá? Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, terminei aqui, então vai ficar o total de 23 correntinhas. Agora, eu vou puxar o fio aqui pra cima e vou fazer a última, tá? Tem que ficar 24 também. Então, vem aqui, nessas duas correntinhas aqui, ó, né, que foi a nossa primeira correntinha, passo aqui por baixo das duas alcinhas e puxo esse fio pra baixo, assim. Então, eu venho aqui nessa primeira correntinha que a gente fez e vou passar esse fio aqui, ó. Então, eu venho bem no meio dela, dentro aqui, e puxo pra cá. Ó. Agora, vou puxar pra baixo, tá? Então, eu venho aqui, ó, e já puxo pra baixo esse fio. Aí, pessoal, então, a gente já fez aqui, ó, a última correntinha, tá? Então, aqui a gente terminou a nossa base, ó, sobrou só um pedacinho de fio. Agora, só esconder esse fio aqui, eu pego uma agulha menor, aí você esconde o fio, tá? Aí. Aí, se vocês quiserem, né, colocar uma gotinha de cola pano, daí coloca, né, antes de arrematar. E corta, tá? Bem rente aqui. Beleza? Então, só segura aqui e tal. Já seca bem rapidinho. Pessoal, então, essa é a nossa base. Agora, a gente vai começar a subir o nosso cachepô, tá bom? Se vocês quiserem fazer outra cor, tudo bem. Ou se quiser continuar com essa, eu vou continuar com essa. Se fazer outra cor, vai mudar embaixo só, tá bom? Deixa eu pegar um pra vocês verem aqui. Se fizer outra cor, vai mudar aqui somente. Aqui, né, e o fundo. Mas não faz muita diferença, né? Eu vou subir da mesma cor, tá bom? Então, aqui, pessoal, vamos pegar, então, duas correntinhas aqui, tá? A gente pega as duas alcinhas. A linha, eu vou deixar sempre essa costurinha aqui, ó, pra lá, tá? Sendo assim, quando a gente puxar, essa parte vai ficar pra cima, que vai ficar mais bonito, tá bom? Nessa parte vai ficar pra cima, então o acabamento vai ficar mais bonito. Então, a gente vem, segura aqui, já vou puxar a primeira laçada. Assim. Então, agora, eu vou começar a fazer pontos baixos, tá? Então, eu dou uma esticadinha, aqui eu viro, então, para o acabamento ficar mais bonito. Sempre essa parte, então, aberta aqui, eu deixo jogado pra cima da agulha, tá? Então, eu viro aqui, dou a primeira laçada. Então, aqui a gente já pode ir puxando esse fio pro lado, pra gente ir arrematando ele, tá bom? A gente vai escondendo ele. Então, agora, deixa eu fazer um aqui, eu vou pegar, então, vou passar por toda a minha volta, pegando somente essas alcinhas de cima, tá? Então, pego as duas. Então, escondo aqui. Então, essa parte aqui, então, vou deixar pra cima, né? Puxo uma laçada, olha. Então, essa parte aberta aqui, ó, eu jogo sempre pra cima da agulha, pro acabamento ficar bonito, tá? Então, pegando novamente aqui, as duas alcinhas, já vou escondendo esse fio. E vamos fazendo, então, todo o nosso contorno. Tá? Então, assim. Então, eu vou fazer aqui a minha volta, aí eu volto pra encerrar a carreira com vocês. Prontinho, eu já fiz aqui a minha volta. Então, aqui eu vou conferir com vocês os pontos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, né? Esse da alcinha. E o 24 a gente vai finalizar agora, tá? Aí, conforme vai fazendo, vocês vão alinhando, vão puxando pra fora, assim, tá bom? Ó, como fica bonito em volta esse aqui, então fica o acabamento em volta, tá? Agora, pra subir a carreira... Pessoal, então, não nessa correntinha que a gente começou, nesse primeiro ponto baixo, nesse, a gente vem nessas duas alcinhas aqui, ó. E insere a agulha, então, de trás para frente. Essa alcinha eu vou puxar pra trás. Esse fio tem que ficar para dentro, tá bom? Então, essa alcinha eu puxo pra trás, assim. Eu vou vir agora nesse ponto baixo, primeiro que a gente fez, foi o que a gente pulou, e vou inserir a minha agulha. E vou colocar essa alcinha aqui na agulha. Então, com esse fio aqui, ó, eu vou ajustar essa alcinha, que ela tá muito grande, tá? Então, a gente ajusta. Isso. Agora, esse fio, eu vou dar uma laçada. E vou puxar, então, pra dentro, tá? Pra fora, aqui no caso. Ó. Eu puxo só o fio, essa laçadinha fica, aquela argolinha que eu enrosquei na agulha, fica ali, tá? Puxei. Agora, então, a gente vai começar a nossa próxima carreira, tá? Então, vamos fazer um ponto baixo aqui, uma laçada. Agora, a gente vai começar a fazer aqui nessa carreira pontos baixos centrados, tá? O que que é centrado? A gente vai fazer bem no meio. Então, pra quem tem dúvida, eu também tinha muita dúvida, pra você fazer bem certinho, ó, entre essas duas correntinhas aqui, ó, bem no pé dessa aqui, tá? Então, bem no pezinho, vai ser bem aqui embaixo, nesse Vzinho, aqui no meio, a gente vai inserir a agulha, tá bom? Que se a gente fazer nesse buraquinho ou nesse buraquinho, vai ser um ponto baixo normal. Então, o centrado, para não ter dúvida, então, é no pé, onde une as duas correntinhas aqui, ó, tá? Então, no pezinho aqui, ó, bem no meio. Vou fazer junto com vocês, para não ficar dúvida, tá? Então, a gente insere a agulha, ó. Então, nos pés, aqui, ó, bem no meio. Ó, aqui, a agulha tem que sair aqui, ó, dos dois lados aqui, ó, tá? Tem que ficar uma alcinha do lado de cá, uma alcinha do lado de cá. Tipo, o Vzinho também. Então, a agulha tem que sair bem no meio, tá bom? Pra ficar certinho. Então, a gente vai puxar. Ó, bem no centro, tá? Então, vamos fazer nosso ponto baixo. Então, novamente. Então, entre um e outro, não é nesse buraquinho aqui, é no pé nessas duas correntinhas, onde une elas. Então, bem aqui no meio. Então, se vocês quiserem colocar sempre e conferir para ver se tem uma alcinha de cada lado, tá bom? Então, vocês conferem. Ó, tá certinho aqui, então a gente puxa, tá? Lembrando, então, sempre de deixar essa parte aberta aqui, ó, pra cima. E puxa, e dá uma bela esticada, assim. Se deixar muito fechado, assim, não vai ficar legal, tá? Vai ficar até buracado, a hora que você puxar, vai ficar mostrando os buracos aqui, tá? Então, dá uma esticadinha. Lembrar sempre dessa parte aberta aqui, ó. Quando tem fio que não mostra, né? Mas tem fio que nem o meu aqui, que é residual, ele mostra bastante. Então, joga sempre por cima da agulha, tá bom? Assim, e puxa. Então, eu vou fazer aqui, 3 carreiras, tá bom? Então, a gente fez a primeira, eu vou fazer aqui a segunda. No final da terceira, eu vou voltar, tá? Pra me finalizar com vocês. Prontinho. Já fiz aqui, então, as minhas 3 carreiras, tá bom? Então, aqui o último, vamos finalizar. Vamos cortar, então, esse fio aqui, tá bom? Fiz 23, então, aqui o último eu vou fechar com vocês. Vou cortar o fio. Aqui, então, a gente já puxa, tá bom? Agora, eu venho aqui, nessas duas alcinhas, não nesse primeiro ponto baixo que a gente fez, nesse segundo aqui. Venho e puxo pra frente. Tá. Agora, eu venho aqui, ó, nesse último ponto baixo que a gente fez, insiro aqui, ó,
tem duas alcinhas, certo? Eu vou pegar a alcinha de cá. Para não ficar frouxo, eu vou vir aqui atrás e vou pegar essa alcinha aqui também, tá? Então, eu vou pegar essa alcinha e essa aqui, que é a de cada que é a da nossa correntinha aqui, tá? Do nosso último ponto baixo. Então, vou puxar pra trás. Assim, pessoal. Então, eu só puxo, né, pra dar uma ajustadinha. Tá finalizado, tá? Então, aqui daí é só esconder o fio, tá bom? Se quiser pegar uma agulha mais fina, daí só esconde. Igual eu falei, se quiser usar a cola pano, usa, né? Cola um pinguinho ali e já corta o fio, tá bom? Vou colocar um pinguinho aqui no meu. Isso aqui seca bem rapidinho. Mas se não tiverem aí no momento, não precisa, tá bom? É só esconder bem o fio, tá? Pode caminhar mais com o fio atrás dos pontos pra esconder. Ok? Agora, vou começar, então, a nossa próxima carreira, tá? Pessoal, se vocês quiserem colocar a marca de vocês, ou um tagzinho escrito mãe, ou qualquer outra frase, enfim, seria ideal colocar agora, porque depois você tem que torcer tudo, cachepô para colocar, fica mais difícil. Então, se vocês quiserem, dá para colocar depois? Dá, só que daí é mais difícil. Se vocês quiserem colocar agora, tá bom? Daí vocês colocam, então, com aquele fio de pescaria, tá? Que é esse fio invisível, que vai ser mais prático para colocar, tá bom? Então, daí pra colocar, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Passo o fio. Deixa eu passar o fio aqui também. Vou cortar aqui no meio. Aí, eu puxo essas duas pontas aqui e aqui. Então, já tá aqui. Ficou duas pontas, né? Agora, só coloca aqui, ó. Eu coloco sempre na segunda carreirinha. Aí, puxa com a agulha pra trás, tá? Pra dentro, no caso, né? E dá um nozinho e esconde as pontas, tá bom? Esse eu não vou pôr, tá? Vou utilizar aqui, então, esse fio. Então, aqui vai ser a mesma coisa, tá bom? Vou fazer aqui duas carreiras de pontos baixos centrados. Então, vai ser a mesma coisa, tá? Eu vou inserir bem no meio, então, nos pés das duas correntinhas, bem aqui no meio. Eu vou inserir a agulha, tá bom? Ó, já vou puxar. Puxo uma laçada, dou uma esticadinha. Aqui, então, eu vou virar a parte aqui pra deitar em cima da agulha, aqui. Isso. E aqui já faço um ponto baixo. Já posso, daí a gente já vai escondendo esse fio, tá bom? A gente vai trabalhando em cima dele. Então, a gente deixa ele esticadinho aqui pro lado. E agora, de novo, ó. Eu venho aqui, entre onde une as duas correntinhas, bem no meio. Insiro a minha agulha. E eu vou puxando, então, os nossos pontos baixos. Olha, então, é isso. Vou fazer isso, então, vou fazer 23 pontos baixos, centrados. Aí, eu volto pra finalizar a carreira com vocês. Aqui, vocês podem utilizar aí a cor de preferência de vocês, tá bom? Pessoal, fiz aqui, então, tá? Igual eu falei pra vocês. É a mesma coisa que a gente fez aqui, tá bom? 24 pontos baixos centrados, 23 porque eu vou finalizar o último com vocês. Então, fiz o 24 aqui, subi a carreira e fiz mais aqui, tá? Então, aqui novamente, a gente vai cortar o nosso fio. Vou esticar aqui, né? Pode puxar o fio pra dentro. Então, eu venho aqui, pulando esse primeiro ponto baixo, nesse segundo, eu pego as duas alcinhas, vou puxar, então, aqui pra dentro. Isso. Agora, eu venho aqui, nesse último ponto baixo que a gente fez, nessa alcinha de cá, pegando essa alcinha
e esse outro ponto aqui, ó. E vou puxar tudo pra baixo, tá? Agora, a gente só ajusta o ponto, tá bom? Ficou bem largão, então esse a gente ajusta. Que é a nossa última correntinha aqui, tá? Então, tá feito. Então, novamente, só esconder os fios, caminha por dentro. Se quiser colar, vocês que decidem, fica na opção de vocês, tá bom? Eu vou só esconder o meu fio aqui. Prontinho, pessoal. Então, daí vocês podem ir ajustando aqui, tá? Ó. Agora, a gente vai iniciar a cor verde, tá? Ó, vou deixar, então, essa pontinha aqui mais virada pra cima, tá? Vem aqui, então, não nessa carreira, nessa segunda. Pego bem no meio, então, do ponto alto centrado aqui, ó. Insiro a agulha e puxo uma laçada, tá? Puxo uma laçada e aqui eu já vou dar um ponto baixo, tá? Puxar uma correntinha pra fechar um ponto baixo. Agora, eu venho e faço mais um ponto baixo nesse mesmo lugar, tá? Aí, então, ficou 2 pontos baixos. Vou fazer uma correntinha. Então, eu vou sempre pular um ponto baixo e vou no próximo, tá bom? Então, pulo um de base e faço no próximo. Então, eu venho aqui no segundo novamente, dou uma bela esticada, que tem que ser alto, e vou fazer o ponto baixo. Agora, vou fazer mais um. Assim. Tá? Então, uma correntinha de separação e vou fazer novamente. Então, vai ser essa nossa sequência, pessoal. Pula um de base e faz no outro 2 pontos baixos alongados, tá bom? Olha como que tá ficando. Então, eu vou finalizar aqui a minha carreira, aí eu volto com vocês, tá bom? Eu já fiz aqui, então, por toda a minha carreira, agora eu voltei pra finalizar com vocês. Então, aqui eu vou arrematar o meu fio. Puxar esse fio já. Agora, eu venho aqui nessa o topo do nosso primeiro ponto baixo, insiro a agulha de trás pra frente. E puxo essa linha pra trás. Agora, eu venho no topo do último ponto baixo que a gente fez. Nessa alcinha de cá, pegando essa alcinha de trás. E vou puxar o nosso fio pra baixo. Ó, assim, então, tá? Ó, puxo pra baixo. Agora, só esconder o fio e esconder esse outro fio também, tá? Bom, pessoal, eu vou fazer as minhas tulipas na cor laranja, tá bom? Então, vou começar com vocês aqui. Eu vou vir aqui, bem no centro desses 2 pontos baixos aqui, tá? Então, bem aqui no espacinho dos dois, eu vou começar as tulipas, tá? Então, deixando essa parte pra cima, vou segurar aqui, vou puxar. E vou fazer, então, 4 pontos baixos alongados, tá? Então, eu faço um. Venho aqui, então, no mesmo lugar de base, puxo mais um. Então, a gente alonga, tá? Pra ficar da altura do outro. 2. 3. 4.
4. Pessoal, desculpa, eu vou fazer 5, pra nossa tulipa ficar um pouquinho mais cheinha, tá? Aí, 5. Agora, eu dou uma esticada aqui no fio. Aí, eu venho aqui nesse primeiro que a gente fez. Então, eu venho nesse... Esse aqui ficou só uma alcinha, mas eu venho nesse primeiro aqui, ó. Pego essa alcinha junto, tá? Eu vou enroscar aqui, ó, o nosso fio. Vou puxar e vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Agora, eu faço aqui, ó, uma corrente, pra ficar bem fechadinho. Agora, pessoal, eu vou fazer mais uma correntinha, né, pra ficar de separação. E vou vir aqui, então, no nosso próximo, nossa próxima folhinha aqui. Então, no meio desses dois pontos baixos alongados, tá? Então, vem aqui, insiro a agulha e puxo um ponto baixo alongado. Então, aqui eu vou fazer novamente, tá? 5 pontos baixos alongados. Então, sempre lembrando de deixar essa parte aqui pra baixo, né? Pro acabamento ficar mais bonito. 2. Vou fechar mais esse aqui com vocês. 3. É meio chatinho, né, essa parte de ficar arrumando o fio. Mas no final, o acabamento dá toda a diferença, ó. Então, 4. E 5, tá? Então, novamente, tirei aqui a agulha. Venho aqui nesse primeiro ponto baixo, de frente pra trás. Insiro a minha agulha, ponho essa laçada aqui, dou uma ajustadinha e fecho com ponto baixíssimo. Daí, eu puxo bem, faço uma correntinha, tá? Pra prender bem. Agora, eu faço mais uma correntinha de separação. E vou para o próximo. Vai ser isso, pessoal, a nossa sequência, tá? Então, todos os espacinhos aqui, a gente vem e vamos fazer, então, 5 pontos baixos alongados. Eu vou completar minha volta, aí eu volto para finalizar com vocês. Já terminei aqui, tá? Já fiz toda a minha carreira de tulipa, agora eu venho finalizar com vocês. Então, fiz aqui a minha última pétala, irei, então, cortar o fio. Fazer aqui mais uma correntinha. Vou puxar o nosso fio. Então, eu venho aqui, onde a gente começou, aqui nessa primeira correntinha. Vou introduzir a minha agulha de trás pra frente e vou puxar esse fio pra trás, tá? Aí. Vou vir aqui, pessoal, nessa argolinha aqui, ó, e puxo esse fio pra baixo, tá? Ficando assim, então. Agora, é só ajustar. Agora eu vou esconder esse fio. Então, só cortar a ponta aqui. Essa ponta aqui, pessoal, que eu iniciei, então, vou colocar um pinguinho de cola pano também. E vou cortar ela, tá bom? Olha, pessoal, como ficou lindo a nossa peça. Embora tenha sido feito, né, com fio residual,
ficou maravilhoso, tá? Então, o que que eu fiz aqui agora? Aí vocês podem colocar flor, né, dentro. Eu coloquei um matinho, coloquei um plastiquinho aqui, ó. Sabe aquelas graminhas, né? Eu utilizei as graminhas aqui, aquele tapete de graminha, hein? Foi cortado aqui os raminhos. E daí eu utilizei para colocar nos vasinhos, tá? Aí vocês podem colocar a flor que vocês quiserem, tá bom? Mas olha, ficou show de bola, tá? Então aproveita, pessoal, que vocês estão até agora comigo. Se inscreva no meu canal, curtam, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação igual a essa. Comentem também, compartilhem com alguém que você acha que vai amar essa ideia. Se vocês quiserem que eu traga uma aula diferente, deixe nos comentários aí, deixe no comentário também o que vocês acharam, tá? Vai me ajudar bastante o comentário de vocês. E até o nosso próximo vídeo.